Vamos falar hoje sobre quais feridas emocionais seu corpo carrega, que você talvez nem imagine. Deixa eu só liberar a live aqui no Facebook também, porque a minha internet não tá muito boa e eu tô achando que vai cair o Wi-Fi, tá? No cabo tá bom, por isso que no Facebook eu consigo fazer pelo computador e aí eu consigo fazer com uma internet um pouquinho melhor. Vamos lá! Sem enrolação, estou ao vivo no Facebook e no Instagram, tá? Minha prioridade é o Instagram, é onde tá o meu maior público, mas de vez em quando eu vou dar uma bisoiadinha aqui e você não fique chateada comigo, porque eu estou em duas câmeras aqui, numa gambiarra danada, tá? Que eu espero que não caia nada aqui, gente. Mas vamos lá. Essa live, eu tenho dois objetivos com ela. Trazer o pessoal que estava me acompanhando desde novembro, quando eu comecei a falar de feridas emocionais, né? Para quem não sabe, eu sou Gabriela Modesto. Eu ajudo mulheres a reconstruírem sua vida amorosa, se conhecendo quais são as suas feridas emocionais, para se libertar de medos que não são seus, na verdade. São medos que estão programados na sua mente. Hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, eu tenho dois objetivos hoje. Retomar esse assunto, porque janeiro, para quem não sabe, eu estava em São Paulo, estava meio férias, meio trabalho com as crianças, eu tinha um evento em São Paulo também, e agora retomando geral, eu vou fazer uma série com 10 lives. Então, a gente vai retomar o assunto, mas principalmente tem um público muito novo que começou a me seguir nos últimos meses, principalmente nas 2 últimas semanas. Então, eu quero também colocar todo mundo que me acompanha no mesmo lugar, para todo mundo estar junto. Então, essa é uma aula mesmo. Algumas pessoas já vão ter visto esse assunto, vão retomar, vão poder tirar dúvidas quem quiser. E quem não viu ainda, só viu aí o relance no Stories. Para quem não me acompanha nos Stories, os Stories ficam bombando todos os dias. Eu abro a caixinha de perguntas e vocês podem perguntar sobre as feridas emocionais, sobre os traços no corpo, e eu vou explicar hoje para vocês, tá? Bom, hoje, né, essa live está acontecendo à noite. Durante a semana, a partir de amanhã até sexta-feira, as lives vão acontecer meio-dia. Então, segunda-feira que eu vou falar sobre rejeição, vai ser meio-dia. Terça-feira que eu vou falar sobre a ferida do abandono, vai ser meio-dia e assim por diante. A agenda tá lá no Stories. Acho que eu vou colocar a agenda aqui no feed também para vocês, tá? Bom, deixa eu ver se eu coloquei, gente, todos os recados. Aqui no Instagram só fica 24 horas, né, a live. Então, quem quiser, entra no meu canal do Telegram, o link tá na bio. Espera acabar a live, claro, não vai fazer isso agora. Porque lá no Telegram eu libero o link para você poder assistir depois, quando você quiser de novo. Então, fica ligada que lá uma vez por semana também eu mando algum conteúdo, um áudio, algum outro vídeo. Vamos aproveitar que nós estamos começando? Encaminha, compartilha essa live com as suas amigas, com pessoas que você sabe que a vida amorosa não vai bem, pessoas que estão com medo da vida, que estão com medo de tomar decisões importantes para a própria vida. Por quê? Porque tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que vão falar. Então, aproveita esse momento, encaminha, curte a live. Se você já acompanha meu trabalho, se você nunca me viu na vida, você não precisa curtir nada que você não queira. Curte a live, dá um oi pra mim, por quê? Porque isso ajuda o Instagram a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E não é porque eu quero ibope, não. É porque eu realmente quero ajudar as pessoas. Quem acompanha os meus stories sabe. Então, compartilha com as pessoas que você conhece e que merecem esse conteúdo, porque esse conteúdo realmente vai mudar a vida dessas pessoas. O canal do Telegram chama Além das Feridas, tá? Mas o link tá na minha bio aí do Instagram, Marcela. Então vamos começar, gente. E, gente, vocês sabem, né, que eu tenho um roteiro, porque senão eu falo demais e eu esqueço de falar coisas importantes, porque eu sou meio louca. Então vamos lá. Olha, peraí que eu... Aqui, tá bom. Só pra deixar aqui.
Então, quais são as feridas emocionais que o seu corpo carrega e que você talvez não saiba? E eu quero deixar importante, eu não estou falando aqui sobre doenças, tá? Existem, sim, algumas doenças que estão mais ligadas a alguns traços de caráter, porque é a forma de você pensar, é a forma de você agir, mas hoje eu não vou falar de doenças, eu vou falar realmente dos traços que aparecem no corpo. Por exemplo, eu anotei alguns exemplos aqui para não esquecer. Se você é magra demais, se todo mundo vive falando pra você, ai, nossa, acho que você tá muito magra, você precisa comer mais, ai, você emagreceu mais. Isso não é à toa. Isso é um traço de uma ferida emocional. Se você usar óculos, isso também não é à toa. Isso também é um traço de uma ferida emocional. Principalmente quando o grau é quanto maior o grau, mais traço você tem dessa ferida emocional. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. E durante essa semana toda, eu vou explicar cada ferida emocional para vocês entenderem de uma forma mais profunda, tá bom? Se vocês esses dias me mandaram, eu coloquei os exemplos que o pessoal começa a me mandar ou nos stories lá que eu faço a caixinha de perguntas ou nos comentários do direct, tá? Se você tem o tronco grande, então você acha que os seus ombros são mais largos que o seu quadril ou que as suas pernas. Se você se incomoda com isso, ou se você gosta, ou se você também nunca se incomodou, mas já percebeu isso, isso também não é à toa, isso também é um sinal. É uma ferida que o seu corpo carrega e que não tem nada demais, né? Aparentemente ela não dói, mas tem uma dorzinha aí sim. Se você acha que seu corpo é muito quadrado, se você queria ter mais curva, né, mais um corpo de violão, mas se você acha que, né, que o seu corpo é meio quadrado, que parece um paredão aí, isso também é sinal de uma ferida emocional. Se você não tem bumbum como eu, que faltou, esqueceu de passar na fila, também é um sinal de uma ferida emocional. Se você tem um bumbum muito grande, às vezes isso te incomoda. Isso também é sinal de uma ferida emocional. Aliás, né, mulher a gente se incomoda com tudo. O que a gente tem, a gente queria ter diferente. O que a gente não tem, a gente queria ter, né? Cabelo liso a gente queria que fosse ondulado. O ondulado a gente queria que fosse liso. A gente precisa trabalhar essa questão aí da estética e da autoestima, gente. Porque perna fina, perna grossa, é um sinal. Gente, perna musculosa. Se você tem uma perna musculosa, não de halterofilista, né? Mas se você tem uma perna torneada e você não faz nenhum tipo de exercício físico, isso também é sinal de uma ferida emocional, tá? Então, gente, o que eu quero dizer aqui? Que as feridas emocionais, elas estão no seu corpo. Elas estão evidenciadas no seu corpo, né? Então, às vezes a gente se incomoda com uma parte do nosso corpo que, na verdade, não, eu vou entrar num outro assunto. Pera, porque na verdade a sua mente modelou o seu corpo, mas eu vou explicar mais. Bom, antes de falar de cada um, porque eu sei que vocês vão começar a me perguntar, existe uma técnica onde eu faço a análise do formato do corpo, tá? Essa é uma técnica que tem uma ferramenta específica, que é o mapa dos caracteres, onde o analista, né, eu no caso, avalio o formato do seu corpo, tá? O formato do rosto, dos olhos, da boca, do tronco, que inclui os braços, do quadril e das pernas. E é como se fosse montar um quebra-cabeça essa análise. Por quê? Eu falei aqui, se você é muito magra. Às vezes a pessoa é muito magra nas pernas e não é tão magra nos braços. Às vezes o rosto é mais magro, mas o corpo é mais redondinho, né? Às vezes tem muito volume no seio e às vezes não tem bumbum nenhum. Gente, tudo isso são traços das feridas emocionais. Então, por isso que a gente fala o mapa dos caracteres, porque a gente precisa fazer um mapeamento de cada sinal que tem no seu corpo para poder falar para a pessoa qual é a porcentagem que ela tem de cada ferida emocional. Por quê? As 5 feridas emocionais, que são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, elas surgem durante o nosso desenvolvimento. Aliás, desde a barriga da mãe, desde a concepção, quando a gente é lá um feijãozinho,
até aproximadamente 5, 6 anos e algumas crianças até os 7 anos, porque isso varia de criança para criança. E todo mundo passa por essas 5 fases. Ninguém pula nenhuma fase delas. Eu já vou explicar para vocês. Então, todo mundo tem as 5 feridas emocionais. E você tem traço de todas elas no seu corpo. Só que algumas feridas você tem mais traços, outras feridas você tem menos traços, tá? Então, deixa eu só ver aqui, gente, para eu não me perder. Bom, então é isso. Então, só para vocês saberem, né? Como é que a gente sabe identificar todas as nossas feridas? Então, tenha esse mapa dos caracteres pra gente fazer. Ah, e antes que vocês comecem a perguntar, que no Facebook ainda não tem pergunta. A agenda de fevereiro já estava lotada antes de começar o mês. Eu abri mais 3 horários para a semana que vem. E é só esses. Depois é só março, que também já tem agendamento. Então, quem quiser me chamar no direct vai ter que ser rápida, tá bom? Só para encerrar esse assunto e a gente conseguir fazer a live sem vocês começarem a fazer um monte de perguntas sobre isso, tá bom? Bom, então, por quê? Né, gente, por que o nosso corpo tem o formato de acordo com as feridas emocionais? Por que será que isso acontece, né? E aí a gente pode se perguntar, por que que eu tenho braço fino? Por que que meu grau do olho é tão profundo? Por que que eu não tenho o corpo daquele jeito? Por que que eu nunca consigo... Eu vou pra academia e eu nunca consigo ficar com aquela cintura igual a da Gisele Bündchen? Por que que eu não consigo ser magra igual a Bruna Marquezine? Porque o seu corpo foi programado para te proteger. O seu sistema, corpo e mente, é muito inteligente. Ele programou o seu corpo para te proteger. Vamos entender essa história? Me proteger do quê, Gabriela Caçamba? Quem disse que eu quero ser protegida? Eu só queria ter o corpo de violão, né? Então, vamos lá. Bom, então agora retomando aquilo que eu comecei. Durante o nosso processo de desenvolvimento, quando a gente nasce, quando a gente tem a nossa concepção, a gente é feijãozinho, tá lá na barriga da mãe. E durante o tempo que a gente tá na vida intrauterina, que é na barriga da mãe, a gente desenvolve todo o nosso corpo, todas as nossas funções e o nosso sistema neurológico, né? Eu vou tentar falar aqui, gente, os termos mais simples que eu consegui, porque a minha intenção é que realmente todo mundo consiga compreender. Eu não vou dar aula de neurologia. Se eu falar alguma coisa que parece uma grande besteira e você é um especialista, eu já peço desculpas. Se você quiser, você pode depois falar comigo no direct. Mas a minha intenção aqui não é defender uma tese de doutorado. A minha intenção aqui é que as pessoas comuns, de todos os dias, que não entendem nada de neurologia, de neurociência, consigam entender por que a gente tem as feridas emocionais e mais. Porque a dor, eu sei que vocês sentem. Eu sei que vocês já sentem a dor da rejeição, a dor do abandono, o medo de ser enganada, o medo de ser humilhada e aí você sofre calada, o medo de ser traída e se você se sentir injustiçada. A dor as pessoas já sentem. O que eu quero é que você entenda por que essas feridas estão no formato do seu corpo. Porque às vezes você vai num terapeuta, você conversa com uma amiga, você vai pedir ajuda para alguém e a sua mente te engana. Ou você propositalmente não conta toda a verdade, porque você tem vergonha, porque você tem medo, porque você tem medo do julgamento das pessoas, tem medo da reação das pessoas, ou porque você está inconsciente daquela ferida. Mas o fato é que o seu corpo não mente. E essa é a grande vantagem. Porque às vezes a gente fica tentando entender, ai, por que eu sou assim? Por que eu faço as coisas desse jeito? Por que eu não consigo fazer assado? Por que para fulano é tão fácil fazer isso e para mim é tão difícil? Porque você tem o seu jeito de ser. O seu jeito de ser tem a ver com o que você passou na sua infância, o que você viveu na sua infância, e hoje ele está refletido no seu corpo. Simples assim. Tá? Então, vou explicar como é que funciona. Vou voltar. Que eu falei lá que o bebê tá na barriga da mãe. Bom, aí a gente está desenvolvendo, né, o nosso corpo e o nosso sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É o cérebro, tá? O que tem dentro aqui da minha cabeça, que a gente devia usar mais, às vezes a gente não usa tudo que a gente tem. E
é toda a medula espinhal, que é o que passa dentro da coluna, gente. Na coluna, né, tem uma medula espinhal que irradia ramificações, é como se fosse um fio elétrico principal, e ela tem várias ramificações, que são os nervos, que ramificam os braços, os órgãos, o pulmão, o estômago, blá blá blá, as pernas, o quadril e todo o nosso movimento. Então, é a estrutura do nosso corpo, é o sistema neurológico. A informação que passa da nossa mente para o nosso corpo é através desse sistema, tá? E quando a gente nasce, esse sistema está quase pronto, ele está formado, mas ele ainda vai passar por um processo que a gente chama de mielinização, mas eu vou falar aqui para vocês que é um processo de amadurecimento, que é uma palavra mais fácil. E aí ele vai passar por um processo de amadurecimento, até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. E dependendo da fase que eu estava lá, eu bebezinha, eu feto, eu criança, dependendo da fase que essa criança estava vivendo, de acordo com a fase que estava amadurecendo desse sistema nervoso, a gente está mais predisposto, mais propenso a sentir determinadas sensações. Quais são essas sensações? Rejeição, vocês vão decorar comigo. Rejeição, abandono, humilhação, não, manipulação, humilhação e traição. Eu sempre falo na ordem que é para vocês irem guardando a ordem, tá? Quem quiser, escreve aí para mim para ajudar o pessoal a lembrar. Então, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Então, vamos entender por quê? Essa é a live para a gente começar, né? A nossa série de lives. Amanhã eu vou fazer uma live só para falar da rejeição. Na terça-feira eu vou falar só de abandono. Na quarta-feira, só de manipulação. Na quinta-feira, só de humilhação. Na sexta-feira, só da ferida da traição. E depois, aí vem surpresas, porque vocês vão poder participar, vocês vão poder dar palpite, tá? Então, gente, nessas 5 fases, o que acontece? Por causa do nosso... Eu quero que vocês entendam, gente, que não é aleatório, que não é uma luz, que não é uma tragédia, que não é por acaso. Na nossa fase, enquanto a gente tá lá, feto, qual é a sensação que nós estamos predispostos a sentir? É a sensação da rejeição. Por quê? Enquanto o bebê tá lá na barriga da mãe, enquanto eu tava lá na barriga da minha mãe, o que acontece? A percepção, o bebê, gente, ele tá se desenvolvendo. Ele praticamente não tem percepção nenhuma, ele não tem racional. Mas o que o bebê sente? Isso ele vai sentir. Se o ambiente da barriga da mãe tá bom ou se tá ruim, né? Ou se tá mais ou menos. O que é bom pro bebê? Se a mãe tá feliz? Não necessariamente. Bom para o bebê é quando tem fluxo sanguíneo, a temperatura está boa e o cordão umbilical está bem. Então, tudo está passando para o bebê e ele tem todas as necessidades atendidas. Isso é o bom na definição do feto. Não vou nem falar bebê, porque bebê é depois que nasce. Em termos técnicos é assim, tá? Aí, se acontece alguma coisa, se a mãe cai no banheiro e fica com medo de perder o bebê. Se a mãe brigou com o marido e tá com medo de se separar. Se a mãe já tem 4 filhos, esse é o 5º filho dela e ela não sabe como ela vai cuidar dessa criança, como ela vai pagar as contas da casa dela. O ambiente, o que acontece com o corpo dela? Reação fisiológica, tá, gente? É biológica, por isso que eu quero que vocês entendam. Não tem nada de misterioso nisso, não. Por causa desse medo que a mãe tem, qual é a reação do cérebro dela? Contração. Ela contrai músculo, ela contrai o sistema nervoso e os vasos sanguíneos também. Então, para o bebê, diminui o fluxo sanguíneo, a temperatura já não é mais a mesma, o ambiente fica meio endurecido, porque a musculatura em volta da barriga da mãe fica mais endurecida. Então, qual é a percepção ali? Um pouco do recurso que o feto tem dentro da barriga da mãe é, tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Então, a predisposição que aquele feto tem de sentir por conta dessa fase, que é a única coisa, gente, qual é o único recurso que ele tem? Está desenvolvendo o cérebro. Nem começou a desenvolver ainda. Né? A medula espinhal ela está em desenvolvimento, a criança não tem controle nenhum de braço, de perna, de nada. O foco do desenvolvimento dentro da barriga da mãe, fora o corpo e todos os órgãos e as células, mas a parte neuronal é só o cérebro.
Então, essa criança, ela fica lá, muito concentrada nessa parte, que é a parte do cérebro, e ela entende que, assim, que quando isso acontece rotineiramente não é a boa palavra, repetidamente, se essa mãe fica com a barriga mais endurecida, tem essa contração, independente do motivo, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam? Isso é muito importante. Não é que a mãe rejeitou o filho. Eu preciso falar de tudo isso porque é a parte mais importante. Pode ser, gente, que tenha rejeição da mãe e do pai, e do irmão, e que ouviu não sei quem, alguém falou, mas eu não estou entrando nesse âmbito, tá? Eu estou entrando no âmbito de que o reflexo biológico, fisiológico da mãe, se ela não está bem, é que tem uma contração muscular, uma constrição de vasos sanguíneos, diminui o fluxo sanguíneo para o bebê e o bebê sente que não tá bom. Então, se isso acontece repetidamente, vamos supor que essa mãe tá o tempo todo preocupada com dinheiro, não vai conseguir pagar a conta, será que vai dar certo? Eu tenho medo do parto. Então, isso acontece repetidamente, a criança começa a sentir o que repetidamente? A ferida da rejeição. Então, nossa, esse ambiente não tá bom. Esse ambiente não tá bom. Nossa, ficou bom, ficou gostoso. Nossa, ficou ruim de novo. Qual é a percepção da sensação de que eu não deveria estar aqui? Porque tá sempre ruim, por que eu vou ficar aqui? É melhor eu não estar aqui. Eu não deveria estar aqui. E aí é que vem essa sensação de não... Não é nem de não pertencimento, gente. De não ser acolhido, de que não devia estar lá naquele momento. Então, quem tem a ferida da rejeição muito forte e tá me ouvindo aqui, vai se identificar. Então, eu sinto que eu não devia estar aqui. Eu sinto que eu não devia ter vindo. É melhor eu ficar na minha, é melhor eu não falar, melhor eu ir embora mais cedo, entendeu? A pessoa quer passar imperceptível, quer ter a capa da invisibilidade. Então, por quê? Porque repetidamente ela sentiu a sensação da rejeição, tá? Que ela tava bom, tava ruim, e para essa pessoa o repetidamente foi muito mais ruim do que bom, certo? Então, primeira ferida emocional, é a ferida. Quais são os traços no corpo? Só dando um spoilerzinho, porque eu vou falar sobre isso durante a semana. Corpo muito magro, né? A pessoa normalmente ela tem a cabeça um pouquinho maior, desproporcional. Outro dia alguém falou pra mim que era igual cotonete, que a cabeça é um pouco maior e o corpo é bem fino. Os braços são mais finos. Então, assim, ó, quando eu tô falando isso, é quando a pessoa tem muito desse traço. Mas todo mundo tem, mesmo que seja 5%. Eu tenho 33% da ferida da rejeição. É a minha maior ferida. Então, eu tenho muitos traços dela. Não em todas as partes do meu corpo. Algumas partes do corpo eu tenho muito traço da ferida da rejeição e outras partes do corpo eu tenho menos. Eu vou ter traços de outras feridas, tá? Mas, para quem tem muito, então, quem é muito magro, parece pele e osso, como diz a minha irmã, né? Muito pontudo, sabe? Dá pra ver, gente, os ossinhos aqui? Aqui tem os comentários aqui, os ossinhos. Sabe a pessoa que é muito ossuda? Aqui, gente, ó, eu mostrando no Facebook aqui. Esses ossos aqui, pronto, esses aqui é melhor, ó. A pessoa é só osso, que um monte de gente fala assim, ai, eu queria ter isso. Só se você tiver a ferida da rejeição, meu bem. Porque isso aqui é para quem se sentiu muito mal, quem... E aí tem essa sensação o tempo todo de inadequação, de que não deveria estar naquele lugar, tá? E alguma coisa, é uma ferida que é muito dolorida. E qual é a pior ferida? É a que você tem, com certeza, porque é você que tá sofrendo. Mas a ferida da rejeição, ela é muito dolorida no sentido de que, assim, não é alguma coisa que eu faço de errado. E que se eu mudar isso, as pessoas vão gostar de mim. É uma sensação de que, tipo, não adianta. Sou eu, o problema sou eu tenho que ir embora, sabe? Tipo, desculpa por ter nascido. É mais ou menos isso. Isso é uma frase típica de quem tem a ferida da rejeição. Muito, porque você pode ter, de tudo isso que eu falei, você pode ter um pouquinho. E você pode sentir isso de vez em quando, tá? Porque todo mundo tem todas as feridas. Gente, eu acho que eu já comecei a falar coisas que eu não devia. Porque eu não deveria estar entrando nas feridas emocionais. Espera aí, vocês vão me esperar. Não, isso aqui expliquei. Não, beleza, é isso mesmo. Tudo que eu queria falar, o que é mais importante de tudo isso? Vocês entenderem que a ferida emocional não é que aconteceu com você, que você foi rejeitado, que você foi abandonado. Não é. É que
de acordo com o desenvolvimento ou com o amadurecimento da parte neurológica que estava acontecendo naquela fase do seu desenvolvimento, você estava mais predisposto a sentir essa sensação. Então, qualquer coisa ruim que acontecesse nessa fase, você ia sentir, nesse caso, a rejeição. Vamos falar da ferida do abandono, que é logo depois que o bebê nasce, algumas semanas depois, é a fase da amamentação. Qual é o grande poder, gente? Qual é o recurso que o bebê tem nesse momento? O bebê está começando a ter o controle da cabeça, dos sentidos, né? E um pouquinho no pescoço. O bebezinho nessa fase, qual é o único recurso dele, gente? O grande poder dele, que se não for isso, ele morre. É chorar. O bebê chora e alguém atende a necessidade dele. Então, quer dizer que o bebê foi abandonado? Não. O que é a ferida do abandono? Eu tô chorando, por exemplo, e porque eu quero trocar minha fralda. Fiz cocô, quero trocar minha fralda. E eu nem sei explicar o que é isso, né? O bebê, gente, ele só sente também. Tá ruim, não tá bom. Desse jeito não tá bom. Eu começo a chorar. Alguém tem que vir me atender. Normalmente é a minha mãe. O que minha mãe faz? Ela me dá mamadeira. Quer dizer, ela me dá o peito, né? E aí, cuidado com as mães. Aquelas mães que amam o momento da amamentação e que aquilo... elas fazem aquilo muito mais por elas do que pelos filhos, a gente precisa tomar cuidado. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque vai gerar muita polêmica. Mas aí eu quero trocar a fralda. E minha mãe me dá o peito. E isso acontece repetidamente. Então, eu tô com calor, ela me dá o peito. Eu quero tomar banho, ela me dá o peito. Eu tô cansada de ficar no berço, ela me dá o peito. Qual é o registro neurológico que essa criança tem? Eu tenho uma necessidade, eu tenho um problema. Tem um problema, que é uma necessidade que o bebê tem, não sabe falar que aquilo é uma necessidade. E quando alguém vem me atender, ele não atende essa necessidade, ele faz outra coisa. Mas essa outra coisa, até que é gostosinha, serve. Sabe aquela coisa? Não tem tu, vai tu mesmo? Então, é bem típico de quem tem a ferida do abandono. Por quê? O registro neurológico que esse bebê tem é: não era isso que eu queria, mas isso que você está me oferecendo ajuda a me consolar, ajuda a me confortar. Eu aguento por mais tempo se eu tiver isso aqui. Então, inclusive, são pessoas que bastante delas comem muito quando estão chateadas, quando estão frustradas, quando estão tristes, quando não sabem o que fazer, quando não sabem o que falar. Olha só também que coisa louca. Como o bebê nessa fase, ele não sabe identificar qual é a necessidade dele. Ele só sabe que não tá bom e que ele chora e acontece alguma coisa, alguém vem. Então, quem tem a ferida do abandono, às vezes ela também não sabe identificar o que é que tá ruim na vida dela. É bem comum isso acontecer. Então, por que a ferida do abandono, gente? O bebê não foi abandonado, porque se tivesse sido abandonado, a gente tinha morrido, não é? É porque o bebê se sente abandonado na sua necessidade. Eu queria trocar a fralda. Você me deu uma mamadeira? Beleza, serviu. Mas eu queria trocar minha fralda. Então, a minha necessidade não foi atendida, né? E ainda tem um outro tipo de caso, que é o bebê, por exemplo, que chora porque, sei lá, tá com a etiqueta da roupa machucando. Aí ele chora, e a mãe já não sabe mais o que fazer, e trocou a fralda, e deu uma mamadeira, e sei lá mais o que. E ele continua porque a etiqueta tá chorando. Às vezes é a fralda, que não dá pra trocar, troca a roupa, mas a fralda é a mesma. Então, o que acontece? Esse bebê chora até que ele desiste. Então, ele se sente ainda mais abandonado na necessidade, porque ele não teve nem o consolo da mamadeira, o consolo do peito, tá? Então, é abandono das suas necessidades. Por que isso acontece? Porque nessa fase, o bebê não tem controle nenhum do seu corpo, ele tá tendo uma overdose de informações sensoriais. Então, a gente tá ali na barriga da mãe, tá tudo lindo, maravilhoso, a gente tem tudo, né? Aí a gente nasce, é um monte de cheiro, é temperatura que é quente, e é calor, e é a água, e é gente falando, e agora eu tenho que aprender a comer. É uma overdose de informação, é muita coisa para esse bebê que quase não tem recurso nenhum da conta. Então, o grande poder dele é chorar. Então, a sensação, a predisposição da sensação do abandono. Por quê? Porque eu tô aqui, eu não tenho poder nenhum, eu choro e ninguém ainda resolve o meu problema, tá? Então, é a sensação de estar abandonado nesse sentido. Eu não posso fazer e ninguém também faz o que eu preciso. Beleza? Gente, se vocês tiverem dúvida, bota aí pra mim. Eu tenho meia hora, vamos lá.
Manipulação. Ai, quer dizer que você foi manipulada? Não, também é a predisposição dessa fase. Então, passou a fase da amamentação, mais ou menos assim, às vezes, né, depende da criança, pode ter não é assim, né, gente? Acaba uma fase, vai para outra fase, às vezes tem uma misturinha ali. Mas o que que acontece, vai, no sistema neurológico, para vocês entenderem, na medula espinhal? A criança começa a ganhar controle do tronco e dos braços. E que sai, ela começa a ficar sentada também. E, gente, essa fase é muito legal, porque essa criança começa a interagir mais com o mundo. Até então, ela interagia mais com a mãe, né? Ou com quem estava muito próximo. Por quê? Porque não fazia quase nada, não ficava olhando lá para além, só ficava no berço. Agora eu consigo mexer minha mão, eu tento rolar, eu olho mais para o ambiente. A criança, né, o bebezinho nessa fase, ele começa a perceber mais o ambiente, ele tenta manipular as coisas, ele começa a ter controle dos bracinhos. E é uma fase que todo mundo adora, porque é muito legal ver o bebezinho começando a se desenvolver. Gente, é muito massa. Quem já teve isso, não necessariamente com os filhos, mas com crianças próximas, né? É muito legal porque é muito gracioso. E a gente fica muito feliz. E aí a criança pega um negocinho, a gente, a criança segura uma madeira, tudo a gente comemora, tudo a gente... Gente, o que que essa criança aprende? Qual é o registro neurológico dela? Que quando ela faz alguma coisa legal, ela ganha alguma coisa também. Ha! Percebe? Por que que a predisposição dela é de sentir a sensação da manipulação, de se sentir manipulada e se sentir usada, e se sentir enganada? Porque o que acontece? Dependendo do ambiente que essa criança vive, alguém promete para ela: se você fizer isso, eu te dou isso. Se você bater palminha, eu te levo para passear. Se você mandar beijinho, eu trago uma bala para você. Essas coisas que a gente nunca faz, né? Imagina. Né? Essas coisas que a gente que é mãe nunca faz. E aí a gente tem que se policiar, né, gente? Depois que a gente conhece esse assunto. Ai, deixa eu ver aqui os comentários do Face. Ah, uma super fã aqui, ó. Minha mãe. Mãe, vem pro Insta. Larga esse Facebook aí, vem pro Insta. Aí, o que acontece? Porque lembra que eu falei, quanto mais repetidamente aquela sensação, mais marca no corpo. Então não é porque é uma vez e todo mundo sorriu e bateu palma porque você, né, você mexeu as coisinhas lá, que você ficou com essa marca. O que acontece? É aquela situação que, por exemplo, sei lá, a sua mãe recebeu visita em casa. Aí ela falou pra todo mundo que você sabe bater palma. Que, gente, filha sempre faz isso. Aí a sua mãe chama você e fala: ai, Gabi, vem aqui. Olha, mostra pra vovó que você bate palma. E aí a criança fica, né? Finge que não é com ela. Aí, o que, que a mãe faz? Alguns ambientes, né? Por isso que depende do ambiente. Aí a mãe fala assim: ah, tá bom, então vai lá brincar. Vai lá pro seu quarto. Vai fazer outra coisa. Volta pro berço. O que, que essa criança interpreta? Qual é o registro neurológico? Porra. Desculpa, palavrão. Gente, não pode. Nossa, poxa vida. Quando eu não faço o que minha mãe quer, ela me põe de volta lá no cercadinho. Ainda tem cercadinho, né? Pode ter isso, né? Os meus filhos tiveram, deve ter. Entendeu? Isso, gente, é quando acontece repetidamente. Então, a criança, ela se sente manipulada nesse sentido. Poxa, eu preciso fazer o que minha mãe quer, senão ela me larga lá. Ou senão eu não ganho aquilo que ela me prometeu. Ou ela promete que ia fazer alguma coisa e ela não faz, tá? Porque nessa fase a criança começa a interpretação do mundo. E, gente, pensa, a criança, aí tô agora falando sobre ser mãe, né? Aí a gente chama o nosso filho pra fazer uma gracinha dessas que a gente acha incrível pra alguém que ele nunca viu na vida. Mas por que a gente faz isso? É claro que a criança fica constrangida, mas a gente faz, né? Então espero que você aprenda aí, você que tá com um filho pequeno, você que conhece alguém que faz isso. Tomem cuidado, tá? Por quê? Pra ficar marcado, pra virar uma ferida emocional bem dolorida, tem que acontecer muitas e muitas vezes, tá? Então lembra, quanto mais acontece, mais a criança sente aquela sensação, mais o corpo molda ela. Ah, eu não falei do corpo, né, gente? Por que que eu vou voltar?
Não, eu vou falar isso depois, mas só pra falar do corpo do ferido do abandono, que eu não falei. Então, quem tem a ferida do abandono? Qual é o grande medo que essa pessoa tem? Quem tem a ferida da rejeição, vocês já entenderam, né? É o medo de eu começar a estar demais nesse ambiente aqui e ficar ruim pra mim. Então, por que o corpo é muito magro e pontudo? Que é pra afastar as pessoas, pra manter uma distância. Porque se você chegar muito perto de mim e eu gostar muito de você e de repente você for embora, você rejeitar quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço, eu vou sofrer muito. Então, minha mente já começa a pensar dessa forma e ela programa o meu corpo para afastar as pessoas, para manter uma distância. Fala, não, você fica aí, eu fico aqui e dependendo do que for acontecendo, a gente se aproxima. Quem tem a ferida do abandono, que se sentiu abandonado na sua necessidade, como é que é o registro neurológico? Eu preciso que as pessoas estejam perto de mim. Porque se elas forem embora, ninguém vai atender as minhas necessidades. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando aqui e ninguém vai me atender? Então, o corpo molda, né? Na verdade, a mente molda o corpo para ser um corpo mais arredondado, um corpo que acolhe, um corpo que a pessoa parece que tem um abraço gostoso, né? Ai, a fofinha, sabe? Eu sei que vocês odeiam ouvir isso, desculpa, mas é a verdade. Ai, que fofinha, nossa, que vontade, posso te dar um abraço? Você nunca viu a pessoa na vida e você quer dar um abraço. Até eu, que tenho a ferida da rejeição, que não gosto muito de abraço, eu acabo dando um abraço nessas pessoas. Por quê? Porque a gente sente uma conexão que a gente não sabe explicar. E é esse o grande poder mesmo. É o que a ferida do abandono traz de poder para essa pessoa. É o poder de conexão. Que é para o quê? Para proteger ela do grande medo de ficar sozinha. Então, tem que trazer mais. Ângela, o tema da live é as feridas emocionais que o seu corpo está carregando, tá? E eu juro que eu coloquei o comentário lá para ele fixar e ele não fixou, ele não quer, ele não me ama mais. Mas beleza, vamos continuar. Feridas emocionais. E eu já estou falando da ferida da manipulação. Quem tem a ferida da manipulação? Como que é o corpo dessa pessoa? Normalmente o corpo dessa pessoa é o triângulo invertido. Quem me acompanha nos stories é o triângulo invertido. Então ela é maior em cima e menor embaixo. Quando a pessoa tem muito desse traço, né, viveu repetidamente, o corpo dela quer programar muito ela com esse traço para ela se defender. Normalmente o tronco é maior do que as pernas. Sabe aqueles caras que vão para academia e fica marombado? Só que fica só o tórax e os braços desse tamanho gigante e as pernas fininhas? É o que acontece. Mas pode ser um formato mais triangular na cabeça. Pode ser mais um formato triangular do braço. O braço um pouco maior do que o antebraço. A coxa um pouco maior do que as canelas. Um pouco maior desproporcional. Porque normalmente a coxa... Normalmente não é, gente. Se vocês forem reparar, a coxa não necessariamente é maior do que as pernas. Tá? Mas isso é coisa de analista. Porque a gente já tem o olhar treinado. Por que que o corpo se programa para ser maior em cima do que embaixo? Porque é uma necessidade de manipular, de articular com as pessoas. Como eu tenho medo de ser enganada, eu tenho medo de ser manipulada, porque a sensação que eu tinha é que eu também era dependente nessa época, eu era uma criança que conseguia fazer pouquíssimas coisas. Mas as coisas que eu conseguia fazer, eu tinha que fazer muito bem. E eu tinha que estar sempre negociando. Por quê? Porque senão ninguém ia fazer o que eu queria. Ninguém ia me levar para o lugar que eu queria, porque eu não andava. Nessa fase, o bebê não anda ainda. Então, minha mãe que tem que me levar de um lugar para o outro. Meu pai, meu irmão, meu tio, alguém. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar os meus talentos para trocar alguma coisa. Para meio que seduzir as pessoas. Olha, eu faço isso, eu sou legal, bato palminha, carrego o negocinho, seguro isso aqui que você tá me pedindo e você me leva para passear, você me tira daqui. Então, por isso que desenvolve mais a parte de cima do que a parte de baixo, tá? Tipo telequete. Ai, Angela, não conheço isso aí não que você tá falando, mulher. Depois você me manda no direct e aí eu vou descobrir o que é. Vou pesquisar o que é esse negócio aí. Maior no tronco, sim, mas não necessariamente. É isso que eu quero dizer. Quem tem muito dessa ferida... vai ser mais específico, mas às vezes esses sinais eles vão estar em outras partes do corpo e que a gente, né, que a analista tem olhar treinado, tá? Por quê? Porque todo mundo tem assim feridas. Então, mesmo que você ache que você não tenha nada dessa, você tem.
Qual que a gente mais se identifica? Que eu tô falando aqui é mais fácil para vocês, mesmo sem terem o mapa de vocês. É a que mais dói. Ou é a que tá mais latente no corpo, ou é a que mais está doendo. Então você tem a sensação. Então, se você tem medo de ser rejeitada, talvez você nem pense no seu corpo, você já se identifica logo com o que eu tô falando. E aí amanhã, né, e cada dia da semana, onde eu vou falar especificamente de cada ferida, vocês vão poder se identificar ainda mais, tá? Aí vocês se dão uma nota aí de 0 a 10, o quanto vocês sentem. O que eu digo é que assim, a mente engana, tá? Porque já recebi várias pessoas na sessão falando, eu acho que eu tenho ferida X, eu acho que eu tenho ferida Y. E às vezes até é uma das maiores, mas tem uma outra ali que ela nem imaginava. Por quê? Porque a nossa mente... Gente, esses medos, essas 5 sensações, a gente tem tanto medo de sentir elas de novo, quando elas são as principais, que a nossa mente tenta nos enganar. Porque é tão dolorido, é tão dolorido, que a nossa mente prefere que a gente não veja. Porque se ver vai doer. É muito dolorido. É igual traumas que a gente tem na infância que a mente apaga, a mente deleta. Não deleta porque é burra, ai, nossa, porque eu me esqueci, porque eu não tenho memória. Pelo contrário, sua mente é muito inteligente. Ela deletou, quer dizer, ela não deletou, porque tá o registro aí. Ela tirou do seu consciente, arquivou lá num lugar bem escondido pra te proteger. Gente, o nosso sistema, ele não faz nada pra nos prejudicar, só pra nos proteger. O problema é que a gente não sabe gerenciar o sistema de proteção. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? O problema não tá nas feridas emocionais. Porque vocês vão saber, elas têm recursos também. Não é pra ninguém sair daqui assustado chorando, tá? Vocês vão entender que por causa dessas feridas vocês têm recursos. Mas o problema é que nós não sabemos gerenciar o nosso sistema de defesa. Aí a gente tem medo de tudo, a gente não faz nada, porque é assim que o nosso sistema de defesa nos protege. Botando medo na gente. Porque quanto mais medo eu tenho, menos eu me arrisco. Pensa, gente, se eu não saio de casa, quais são as chances de acontecer alguma coisa com a minha sobrevivência física, com a minha segurança emocional? Nada. Não me relaciono, não corro risco nenhum, não vou ser atropelado, não vou ser assassinado. Entendeu? Então, quanto mais medo o nosso sistema coloca na gente, menos a gente se arrisca. O que a gente precisa? Gerenciar o nosso sistema de defesa. Tá bom? Entrei num assunto que não tinha nada a ver. Eu falo que eu tenho que seguir o roteiro, gente. Tá, mas vamos lá. Tenho 17 minutos. 2 feridas ainda falta. Então, a ferida da humilhação. Quando que ela aparece? Ela surge no momento... ela vai surgir no momento do desfraude. Por quê? Porque existe um momento certo pra gente tirar a fralda de uma criança. E não é quando ela faz 2 anos ou quando ela faz 3 anos. Porque não é assim, marcou a data e agora é assim. Não. Existe um momento. Então, tá vindo lá o amadurecimento da medula espinhal. Então, a criança teve o controle da cabeça, ela já teve o controle do tronco, ela já senta. Agora, ela vai começar a ter um pouco do controle do quadril. E aí, ela já tá dando uns passinhos. Ela não tá 100% ali andando, né? Mas aí é que vai chegar a informação do cérebro dela, do xixi e do cocô. Aí é que ela vai sentir, quando a gente fala, eu tô com vontade, que agora a gente sabe, né? Mas essa informação ela não tinha antes. Quer dizer que antes a gente não tinha vontade? Tinha vontade, mas o processo de amadurecimento ainda não permitia que a informação chegasse no cérebro. E quando uma criança é exigida fora do momento, isso pode ser muito prejudicial. Vai depender do quê? Vai depender do ambiente que essa criança tá. Então, por exemplo, se ela ainda não chegou nesse processo de amadurecimento, a criança ainda não sente a sensação, né? Ela não sente, a informação não vai para o cérebro ainda. Ela não identifica que ela tá com vontade de fazer xixi ou de cocô. E ela faz o xixi e faz o cocô e não avisa ninguém. E aí a pessoa que tá cuidando dela fala, você fez xixi de novo, sua porca, sua suja, sua feia, sua sei lá o quê. E fala pra rua inteira, e fala pra escola inteira, e briga com ela na frente dos amiguinhos na escola. O que essa criança sente? Ali, ó, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos e meio. Essa criança sente vergonha, porque nessa fase ela já sabe muito bem o que é o olhar torto das outras pessoas. O olhar feio da mãe, o olhar feio do pai. A criança, principalmente mãe e pai, né? Porque a criança faz de tudo para agradar a mãe e pai. Infelizmente, a gente passa essa mensagem para os nossos filhos, que se eles não forem perfeitos, a gente não vai amar eles. E se vocês falarem que vocês não fazem isso, é mentira, porque a gente faz, porque foi como a gente aprendeu a fazer. Então, o que essa criança faz?
mesmo sem ter a informação no cérebro, porque o sistema dela ainda não tá pronto, ela começa a achar que ela precisa segurar. Então ela contrai o xixi, ela contrai o cocô, ela contrai o xixi, e aí ela começa a contrair tudo, ela segura. Ela se segura em tudo que ela faz. Então, às vezes, ela segura até ânsia de vômito. E o problema ainda, né, gente, é que xixi, cocô, vômito é uma coisa muito nojenta, né? Então, dependendo da pessoa que cuida, que bota todo esse terror aí na criança, ela passa a ser uma criança que segura demais tudo, inclusive as emoções. Então, a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela passou por isso repetidamente, né? Então, o ambiente que estava ali cuidando dela fazia isso com ela o tempo todo. As pessoas fazem isso por mal? Não, elas fazem isso por despreparo. É por isso que eu falo, quando a gente vai, agora que nós somos, né, ou que vamos ser mães e pais, a gente precisa parar de falar assim, ai, mas eu aprendi assim, ai, mas eu fui criada assim. Dane-se, a gente precisa aprender o jeito certo. Hoje nós estamos na era da informação e a gente não pode mais ficar fazendo de qualquer jeito. A gente precisa estudar, pesquisar, entender, compreender, porque tem um monte de informação gratuita aí. E a gente prejudica as crianças, e muitos de nós foram muito prejudicados. O que acontece com o corpo dessa criança? Ela vira um corpo maior, é um corpo quadrado. Por que é um corpo quadrado? Porque ele precisa aprender a segurar. Então, ele segura situações de crise, ele segura situações ruins, ele segura situações de vergonha. É uma pessoa, o termo é aguenta o tranco, sabe? É uma pessoa que aguenta o tranco, que você pode bater, que ela apanha, é a pessoa que aguenta xingamento, ela aguenta situações de crise, ela aguenta aquele casamento que tá um fracasso, mas ela quer tentar mais. Ela aguenta aquelas situações de crise no trabalho que tá todo mundo pedindo demissão, desesperado, e ela tá lá firme e forte. Por quê? O registro neurológico dessa criança foi: você precisa aguentar, você tem que segurar a onda, aguenta o tranco aí. E foi isso que ela aprendeu, por isso que fica a marca da ferida do abandono, tá? E a última ferida emocional, que é a última fase do desenvolvimento, é quando acontece o final da mielinização, que é esse amadurecimento na medula espinhal. Então, a criança, o que tá faltando ali? O choque mágico, né, que é esse amadurecimento chegar nos genitais. Então, é a fase mais ou menos dos 5 anos, que a criança começa a aprender sobre os órgãos genitais, e a criança começa a identificar o menino e a menina, ela começa a ver o mundo em pares. Algumas crianças já começam a descobrir a masturbação, o prazer, e às vezes algumas são muito. Não é rotulado, gente? Como é que fala a palavra? Podadas, polidas, sei lá, não me vem à cabeça agora, né? Por causa disso, e ninguém explica pra elas o que é aquilo. Tudo bem, não tô falando que é pra deixar fazer na frente de todo mundo, mas ninguém explica o que é, ninguém explica onde que pode, onde que não pode. E tem o desenvolvimento não, tem o amadurecimento total das pernas. Então, nessa fase, a criança, ela fica totalmente independente, certo? Ela já tem o controle da cabeça, do pescoço, do tronco, dos braços, do quadril e das pernas. Ela já sobe e desce uma escada, ela já pula, ela não precisa da mãe para pegar coisa no armário, se ela quiser, ela pega. Então, qual é o registro neurológico dessa criança? Gente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso de mais ninguém, eu sou independente, eu vou lá e faço. Eu vejo minha mãe fazendo as coisas, eu quero fazer igual. E qual que é o registro dessa ferida, né? Que é a ferida da traição. Tô vendo o tempo aqui para o Instagram não me derrubar, gente. Gente, quem tá me ouvindo, tá entendendo, tá aqui ainda comigo, bota uns coraçãozinhos aí pra saber que vocês estão respirando, só pra eu saber que tá tudo certo. Ah, Cosme Matos ali tá beleza. Então, nessa fase, a criança começa a identificar o que é menina, o que é menino. Até então, isso não tinha muita importância, mas agora começa a ter. E ela começa a ver o mundo em pares. Qual que é o primeiro par que essa criança vê como espelho, né, como exemplo? O pai e a mãe. Mesmo que a mãe não esteja casada, mesmo que o pai não esteja casado, mesmo que não tenha aquela figura ali presente, mas ela sabe que devia ter um par ali, tá? Então, o que essa criança, de um modo muito simples, eu vou explicar essa fase, gente. Essa criança começa a ver esse par.
E aí, o que que ela entende? Bom, minha mãe, meu pai, eu sou mulher, eu tenho que ficar com meu pai. Tá, gente? Pensa, é raciocínio de criança. Eu não tô dizendo que a filha quer fazer sexo com o pai, pelo amor de Deus. Vocês não me falam uma besteira dessas por aí. Então, na cabeça de criança, que ela nem sabe o que é sexo, tá, gente? Para ela, para é tipo, que nem vocês namoravam lá no prezinho, né? O cara, eu namoro com o cara, mas ele não sabe, era mais ou menos assim. Então, tá. Minha mãe e meu pai, mulher, homem, eu sou mulher, homem, meu pai. Aí começa a rolar uma competição com a mãe, mas não é uma competição consciente de tipo, nossa, eu vou ferrar minha mãe porque eu vou roubar o lugar dela. Não é, gente. Ó, pega aqui comigo. Meu pai, ele fala que eu sou a princesinha dele, que eu sou a bonequinha dele, que eu sou a gatinha dele, sei lá, essas coisas aí. Mas ele dorme com a minha mãe, ele escolhe ela, ele sempre fica com ela. O que que essa criança... E quando é o menino, gente, ao contrário, né? O menino pensa na mãe como par. Eu menino, meu pai menino, minha mãe mulher. Eu vou fazer par com a minha mãe. O que que essa menina começa a pensar? Olha, meu pai escolhe a minha mãe. Porque a minha mãe também é, né, gente? A gente, quando é criança, idolatra pai e mãe. A gente vai demorar, né? Que eles têm, pra descobrir que eles têm defeitos. Aí essa menina começa a pensar assim: nossa, eu vou ter que ser incrível, maravilhosa, perfeita, igual essa mulher que é a minha mãe, porque ela é muito incrível, maravilhosa e linda. Como é que eu faço pra ser igual a ela? Não sei, mas eu vou ter que ser. Então, por isso que assim, já tem a coisa da criança ver, né, os adultos como espelho. Então a criança observa e ela quer fazer igual. Então, nesse momento, ela começa a querer fazer igual a mãe. Então ela já encontra um par ali, né? Pessoas que já têm par. Ela é a ponta mais fraca do triângulo, certo? Porque essas pessoas já têm par. Ela tá entrando numa furada. E o que acontece se ela sente isso repetidamente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Se essa menina tem uma relação muito próxima com o pai, ela fica muito perto dele e ele gosta muito dessa criança e ele chama ela de princesinha. E se for a mãe com o menino também, né? Ah, meu príncipe, meu tudo, meu lindo, porque eu te amo mais do que seu pai, blá blá blá, e fala essas coisas pra criança. O que acontece no mundo dessa criança? Nossa, ele prefere, ele gosta mais de mim do que da minha mãe. A minha mãe gosta mais de mim do que ela gosta do meu pai, o menino pensa. Mas, à noite eles dormem juntos, eles ficam juntos, ele não é meu pai. O que essa criança sente? Que ela foi traída, que ela foi injustiçada, que ela foi preterida. Então, é traída não é no sentido de confiança, porque da manipulação também tem uma quebra de confiança, certo? Você combinou alguma coisa comigo que você não fez. Nessa não, nessa é como assim, eu tava quase ganhando aquele lugar e eu perdi. Então, vem uma necessidade de perfeição, vem uma necessidade de ser sempre a melhor, vem a proatividade também, porque nessa fase a criança já é super independente, então ela não depende de mais ninguém, percebe? Eu vou falar sobre isso, tá, Mace? Ó, a Mace tá perguntando aqui. E quem não teve a presença do pai e nem nenhuma figura masculina? Eu vou falar sobre isso na live de sexta-feira, que aí eu vou falar só sobre a ferida da traição da injustiça, tá? Quais são os poréns. Aí vocês vão ficar ligados, tá, gente? Hoje é só um resumo, é só uma hora que eu tenho. Eu quero falar 3 de cada ferida, se deixar. E qual é o formato do corpo dessa pessoa? Só falta falar da rejeição e eu tenho só 6 minutos. Quem tem a ferida da traição, ela tem muita questão da sedução. Não pensem que a criança nessa idade quer seduzir alguém para transar. É sedução no sentido de encantar. Então, o corpo, a mente, né, o nosso sistema programa o corpo para ser um corpo bonito, um corpo com tônus, um corpo com mais curvas. Por quê? Porque é um corpo para ser visto. Ele é realmente programado para ser visto. Então, aqueles atores de Hollywood que são charmosos e tal, e aquelas atrizes, por que elas têm aquele corpo e aquele olhar? É um corpo para ser visto. É aquela pessoa que entra numa festa, não tem como você não olhar para ela. Mesmo que você seja uma mulher, você olha e acha aquela mulher bonita. Se é um homem, mesmo os homens acham um cara bonito, é uma pessoa que chama atenção. Então ela desfila com segurança, porque ela tem um porte mais rígido, inclusive o traço de caráter é rígido. Então, o corpo programa ela para ser ela mais bonita? Não. O corpo programa ela para ela não ser trocada, porque ela precisa ser a perfeita. Porque ela precisa ser a melhor. Porque o grande medo dela é não ser a escolhida.
é perder o primeiro lugar, é ser excluída. Ela tem ali um par e você ficou de fora porque eu arrumei outro. Então é nesse sentido que o corpo protege a gente. Então, os traços, as feridas que você carrega no seu corpo, elas estão aí, você não sabe. Mas a dor que você tem, que pode ser um vazio no peito, que pode ser o medo de amar, que pode ser o medo de se integrar, então você transformou seu coração numa pedra de gelo, que pode ser o desejo da capa da invisibilidade, que pode ser o sofrer calada. Tudo isso são dores de cada uma dessas feridas emocionais. E mesmo que você não tenha consciência direito, você não sabe nem o que está acontecendo, elas estão no seu corpo e é possível a gente identificar essas feridas, certo? O meu propósito com vocês é falar sobre as dores e sobre os recursos nos próximos dias, tá? Eu não vou ensinar ninguém a fazer análise, até porque eu não tenho autorização para isso. Eu tenho autorização para fazer a análise em alguém, através das fotos ou através do vídeo ali ao vivo com a pessoa. Mas eu quero ajudar vocês a identificar a dor das feridas e o recurso que elas trazem. Porque a gente fica pensando que é só o problema, né? Mas a natureza, ela é muito sábia, gente. Ao mesmo tempo que ela tira um pouco de um lado, ela dá em recursos. Então, cada um desses traços, cada uma dessas feridas, apesar da dor, porque eu tenho uma dor, o meu corpo e a minha mente, elas moldam o meu corpo para eu tentar evitar aquela dor, e eles também desenvolvem recursos para eu evitar aquela dor. Então, fiquem ligadas, nos próximos dias, as lives vão acontecer ao meio-dia. Eu sei que muita gente não consegue acompanhar ao vivo, mas é o horário que eu consigo fazer, porque a minha agenda de atendimento está quase super lotada. Eu falei para vocês, eu abri mais 3 horários, porque era muita solicitação. Então, quem quiser, inclusive, já manda mensagem no direct logo já para reservar. Então, eu quero garantir que as lives vão acontecer, por isso que elas vão acontecer ao meio-dia. E eu vou deixar sempre aberta o box de perguntas lá no Stories. Então, acabando a live aqui, eu vou desligar e vou abrir o box para saber se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. As melhores dúvidas a respeito das lives que eu vou fazer, assim que der uma brechinha à noite, eu venho e faço uma live, não vai ser uma live de 1 hora, mas para responder alguma pergunta com mais detalhes, com mais exemplos. Combinado? Gente, quem gostou, curte, dá um coraçãozinho aí pra mim pra saber se vocês gostaram do tema, se valeu a pena estar comigo hoje. E agora eu não vou conseguir abrir para dúvidas, porque só falta 2 minutinhos, o Instagram já vai me dar um chute aqui, eu quero salvar muito essa live. Eu vou abrir, então fechando aqui, eu vou abrir a caixa de perguntas e vocês podem lá deixar as dúvidas que vocês tiverem sobre essa live aqui. Então lembrando, segunda-feira, rejeição, terça-feira, abandono, quarta-feira, manipulação, quinta-feira, humilhação e sexta-feira, ferida da traição, tá? Não consegue assistir ao vivo, meio-dia? Assiste o replay, vai ficar 24 horas disponível no ar e lembra de deixar suas dúvidas lá no box dos stories. Combinado? Gente, um ótimo domingo para vocês. Vai ser ótimo voltar com tudo nessa segunda série de lives. Vão ser 10 dias de lives, só estamos começando. Nos vemos por aí. Nos vemos nos stories. Ai, que bom, que valeu a pena, Macy. Fico muito, muito feliz, viu? E vai ter muito mais, gente. Beijos. Ótimo domingo, ótima semana para vocês.